Débora Alfano, você sabe que o meu pai, Cláudio, ele tinha um carro da marca Corcel, é um Ford Corcel. 999-592-100. Quem viu um Corcel? Não agora, quem teve um Corcel, quem andou num Corcel. Corcel 1, depois teve o Corcel 2. O Corcel 1 chegava a 135 km por hora, mas para chegar ele usava todos os 68 cavalos e acelerava, ele demorava 20 segundos para chegar de 0 a 100. 20 segundos, quer dizer, um dia, né? 20 segundos é quase um dia. Chegava de 0 a 100. Chegava a 135 km por hora. O que aconteceria se você pisasse fundo no acelerador? Ele ia chegar de 0 a 100 em 20 segundos. E se você pisasse com muita vontade? Ele ia chegar de 0 a 100 em 20 segundos. Ele ia passar de 135 km por hora? Não, nunca. Não ia passar, porque é o que andava. Esse carro é o que anda. Quem tem um automóvel desse, 68 cavalos, é o que ele anda. Então não dá para você entrar num Corcel 1, ligar, botar a primeira, pisar e achar que ele vai fazer de 0 a 100 em 4 segundos. Não faz. Não tem jeito. E também não chega a 300. Aliás, não recomendo que quem tem um carro com potência bote 300. Mas não chega. Não tem como. Então, quando a gente vê ou acompanha o discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele fez o discurso na Assembleia Geral da ONU em 2019, fez no ano passado, em 2020, e fez agora há pouco, em 2021. Não dá para esperar que mude completamente. Você entra no discurso do presidente, liga e sai um discurso espetacular, uma coisa de integração mundial, um chamamento aos povos. Não vem. Mas não vem e não virá. E se ele ficar mais um mandato, ele vai fazer, se é que ele vai fazer todos os discursos, que o presidente Fernando Henrique ficou 2 mandatos, foi uma vez na ONU, em 2011, no ano do 11 de setembro. Nos outros ele não foi. Se a gente pegar os presidentes brasileiros, a gente fala assim, o Brasil sempre abre a Assembleia. Sim, é verdade. Mas o primeiro presidente, abre desde os anos 50, mas o primeiro presidente que foi à Assembleia Geral da ONU foi o Figueiredo, em 82, e foi uma vez só. O Sarney foi 2. O Collor foi 2. O Fernando Henrique foi uma vez. Então, assim, é uma tradição, mas os brasileiros, os presidentes, foram pouco, tá? O Lula foi. A Dilma foi. O Temer foi 3. O presidente Bolsonaro foi 3. Se a gente olhar os discursos dos nossos presidentes, incluindo o do presidente Figueiredo, o único que não foi o Itamar Franco, incluindo os discursos o discurso do presidente Figueiredo, o olhar mundial predomina. Em geral, os presidentes, quando foram falar, chamaram atenção para questões mundiais. Figueiredo chamou atenção para a Guerra do Golfo, falou da dívida externa que aflige os países do terceiro mundo na época. Claro que chama atenção para avanços brasileiros. O Sarney falou do fim da ditadura, falou da independência da política externa brasileira, mas também fez coisas, condenou a política do apartheid na África do Sul. E assim você vai olhando, o Lula falou do combate à fome, óbvio que ele ia falar do combate à fome, mas também fala do Conselho da ONU, etc. O presidente Jair Bolsonaro, diferente dos presidentes que o antecederam, privilegiou nos 3 discursos o Brasil. Vamos lá, ninguém vai para a Assembleia Geral da ONU, esses encontros multilaterais, para fazer negócio, para fechar acordos. Acordos são bilaterais. Reuniões multilaterais são reuniões para você ver e ser visto. É isso. E para você analisar onde é que eu estou frágil e fortalecer a sua posição, onde é que eu estou forte e manter essa fortaleza. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda vazia como essa que ele teve, pega mal. Mas não é porque ele apertou a mão do Boris Johnson, e se apertasse a mão de 10 chefes de Estado, que ele ia voltar com 10 contratos de investimento no Brasil. Não vai voltar com nenhum. E não voltaria se tivesse 10 encontros. Mas é importante ter 10 encontros. É bom ter vários encontros, e ele não teve encontro nenhum. E no único encontro que ele teve,
Foi meio inútil, até porque ficou o tema da vacina, acabou sendo tocado ali e ele falou que não tomou a vacina. Então ele vai para aquilo que interessa, que é falar sobre o Brasil. O presidente Bolsonaro, ele fez um discurso em que ele joga para frente nos investimentos, com todos os exageros que caracterizam o discurso dele, mas joga para frente, faz um chamamento, o Brasil, onde você deve investir. Mantém um pé atrás na política, com todas as falhas do discurso político, mas passou por tudo e foi deixando suas marcas em tudo. Ciência, falou sobre ciência. Aí ele fala contra a obrigatoriedade da vacina, fala a favor do kit Covid, não chama de kit Covid, chama de tratamento precoce, mas no fundo defende a cloroquina, aliás, da qual ele falou no discurso passado, reclamando do aumento de preço da cloroquina, né? No discurso do ano passado dele. Criticou os governadores, enfim, bateu bumbo no volume de vacinação do Brasil, mas tratou dos assuntos todos. Não deveria ter falado desse kit Covid, mas falou. Nos assuntos internacionais, falou do 11 de setembro, falou do Afeganistão, falou de acolhimento aos refugiados da Venezuela, falou de participação em missão de paz, fala de solidariedade às mortes da Covid do jeito dele, né? Não é que ele abre os trabalhos, como fez o Joe Biden, se solidarizando com as famílias, né, que perderam seus entes queridos. Não, lá pelas tantas, no discurso, ele fala e solta. Cria um 7 de setembro que não existiu. 7 de setembro foi uma reunião de pessoas, se você somar, não tinha 1 milhão de pessoas na rua. E os bolsonaristas vão xingar, mas não tinha 1 milhão de pessoas na rua. Na Paulista tinha 130 mil pessoas. A Paulista inteira, lotada com 4 pessoas por metro quadrado, comporta menos de 500 mil pessoas. Não cabe. Não tinha isso lá. 1/3 disso, ok. 1/3 de 500 mil pessoas. Somar tudo, não tinha 1 milhão de pessoas na rua e ele chamou de maior manifestação da nossa história. Não é. Nunca foi. Mas ele deu ênfase no chamamento. Venham para cá, venham investir no Brasil. 5G, ferrovia, estatais saneadas e uma série. Foi um vendedor. Faltou a forma. Faltou o presidente que dá um motivo para as pessoas quererem conversar com ele. E aí vem a lógica do Corcel 1, do meu pai. Atenção, meu pai depois teve outros carros que andavam um pouquinho mais do que o Corcel 2. Esse Corcel 2 é dos anos 70. Mas vem a lógica do Corcel 2. Como esperar do presidente Bolsonaro que na hora de acelerar o seu Corcel 1 vá de 0 a 100 em menos de 20 segundos, com 68 cavalos? Não tem como. É o jeito Bolsonaro de falar. Ele teve que falar que o Brasil estava à beira do socialismo, quando todo mundo sabe que o Brasil nunca esteve à beira do socialismo, mas nunca, nunca. Não é verdade, simplesmente não é verdade. E ele apresenta um Brasil que não tem um desemprego alto, criamos a maior geração de empregos e tal. Ele não coloca as questões do tipo assim, o mundo tem grandes desafios, geração de emprego, vacinação de todos, solidariedade, fim das guerras. Não tem isso. Ele faz o populismo de um jeito, o Guterres, aliás, o secretário-geral da ONU, fez um populismo também de outro, porque ele listou todos os desafios do planeta e foi falando de todos eles, o secretário-geral da ONU. E aí quando termina, você fala, nossa, que discurso bacana. Sim, ele resolveu todos os problemas do mundo. Se os líderes mundiais se reunirem para fazer tudo aquilo que o Guterres sugere, o mundo vai ficar um espetáculo. Mas isso não vai acontecer nunca. Mas ele pontuou quais são os desafios do mundo. E o presidente Bolsonaro pontuou quais são os desafios. O presidente Bolsonaro falou sobre a intolerância. O presidente Bolsonaro falou sobre união. O presidente Bolsonaro falou que é o presidente de todos os brasileiros. O presidente Bolsonaro falou que teremos eleições livres no ano que vem. O presidente Bolsonaro falou que o Brasil tem um compromisso com a democracia. Faltou.
a mensagem política. A ONU não é o ambiente como uma reunião com banqueiros, investidores estrangeiros, fundos de investimento. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas não se pode dizer que o discurso do presidente Bolsonaro foi tão raivoso quanto o de 2019 ou quanto o discurso que ele mandou no ano passado, que foi gravado, que já foi menos raivoso que o de 2019. O de 2019, ele falou 7 vezes de socialismo, falou 5 vezes de Cuba, 5 vezes da Venezuela. Desculpa, Cuba 5 vezes. Cuba não merece ser citada uma única vez. Simplesmente não existe Cuba para o Brasil. Ah, mas teve um investimento do Porto de Mariel. Mas para. Falou 2 vezes do Chaves, falou do Cesare Battisti, falou do terrorismo, da Revolução de 64. Então, ele dedicou quase 20% do discurso dele de 2019 para falar de socialismo, comunismo, 2019. Já não foi assim no discurso do ano passado e agora um pouco menos. Se a gente quiser procurar falhas estruturais no discurso do presidente, se a gente quiser procurar no discurso do presidente inconsistências, a gente vai achar. No desmatamento, a gente vai achar. Aquela história. Vamos imaginar, Débora Alfano, que eu pesasse 120 quilos, não peso, e que eu chegasse a 110 quilos e depois subisse para 115. Se eu pegar os dados entre a minha variação de peso de 120 para 110, eu reduzi 10 quilos o meu peso. Se eu pegar o período em que eu fui de 110 para 115, eu aumentei 5 quilos o meu peso. Se eu pegar o período 120 quilos para 115, peso atual, que não é, eu perdi 5 quilos. Então, o período analisado define o número que você vai dar. E o presidente Bolsonaro escolheu o mês de agosto de 2021 contra agosto de 2020. Ah, mas é o mais recente, porque nós estamos em setembro. Poderia ter pego os primeiros 11 meses, os últimos 11 meses desse ano, dos últimos 11 meses do ano, os últimos 12 meses, os últimos 10 meses, e achar que houve, em alguns períodos tem, crescimento do desmatamento. Mas o presidente nunca vai chegar lá e vai falar que aumentou o desmatamento. Tudo bem, mas também nós precisamos lembrar que é possível encontrar falhas no discurso do presidente graves. Né? O maior 7 de setembro, o maior evento de todos os tempos, não é verdade. Então, a situação econômica que ele escreve do Brasil é muito mais generosa. O Brasil vive um momento ruim. Ele fala que é o maior resultado entre os emergentes. O Brasil tem uma situação econômica que, comparada aos outros países do mundo, é lamentável. É dos países que menos cresceu. Se a gente, portanto, fosse resumir o discurso do presidente, eu repetiria o que eu disse no começo. Ele joga para frente nos investimentos, faz um chamamento com todos os exageros que isso contém, cria um quadro econômico, social e político atual que não reflete a realidade e mantém um pé atrás na política, com a intolerância, com a radicalização, com todas as falhas e riscos que isso produz para a imagem dele. Alguém vai dizer, o Brasil perde com isso. Não, o Brasil, obviamente, paga o preço dos discursos presidenciais, mas não é por causa de um discurso como esse que o investidor vai colocar ou deixar de colocar dinheiro no Brasil. A análise é muito mais complexa. Se ele fizesse um discurso espetacular, o investidor não ia falar, não, para tudo, temos um novo Bolsonaro. Não é verdade. Agora, temos o mesmo Bolsonaro de sempre. Não vem um discurso incrível, não vem um discurso novo, não vem uma pegada inovadora, mas, volto a lembrar, Corcel 1, 68 cavalos, 0 a 100 em 20 segundos.